Vamos lá então, João capítulo 6, a partir do verso 16. Ao cair da tarde, desceram os seus discípulos ao mar. E entrando num barco, atravessavam o mar em direção a Cafarnaum. Enquanto isso, escurecera, e Jesus ainda não tinha vindo ter com eles. Ademais, o mar se empolava, porque soprava forte vento. Tendo, pois, remado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e ficaram atemorizados. Mas ele lhes disse: sou eu, não temais. Diga comigo, irmão: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra, queremos, Senhor Deus, experimentar do Teu poder, do frescor do Teu Espírito. Queremos, Senhor Deus, ser nutridos pelas Escrituras, e que não seja o homem falando, Senhor, mas que seja, Pai, o Teu Espírito soprando em nossas mentes, soprando em nossos ouvidos, e que nós recebamos, Senhor Deus, palavra que vem do céu. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Cada vez que eu leio os evangelhos e leio experiências do Senhor Jesus, eu fico mais fascinado com aquilo que Jesus fez, com o perfil do seu ministério, com aquilo que Jesus era. Porque Jesus, ele olhava para o céu e falava das coisas do céu, e falava das coisas que eram espirituais, mas ele continuava com os seus pés bem calcados no chão. Jesus não viveu uma espiritualidade etérea. Jesus não viveu uma comunhão com Deus que o levava para além deste mundo. Ele falava do céu, ele falou em João capítulo 14, verso 6, ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele disse que uma casa celestial já está preparada para nós, isso você encontra lá em João 14. Jesus falou que nós precisamos receber o Espírito para que nós tenhamos vida. Ele fez essa advertência a João, ou seja, coisas que são eminentemente abstratas, coisas que são eminentemente espirituais, coisas celestiais. Mas Jesus tinha os pés muito firmados no chão, ou seja, ele lidava com a vida, muito consciente das coisas próprias dessa vida. Por isso Jesus se preocupou, por exemplo, com uma grande multidão que estava faminta, e ele, juntamente com os seus discípulos, alimentaram uma grande multidão, e ali Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Por isso Jesus curou enfermos, porque Ele não quer que nós tenhamos vida abundante apenas no céu, mas Ele quer que aqui, enquanto nós estamos nesse mundo, nós já experimentemos vida abundante. Ou seja, Jesus, Ele ia ao céu, estando aqui na terra, falava de coisas espirituais, vivendo os problemas e ciente das lutas que nós vivemos aqui na terra. Por que é que eu estou dizendo tudo isso para você nessa primeira parte da minha fala desse sermão? Porque quando eu vejo Jesus compelindo os seus discípulos, insistindo para eles irem para o outro lado do mar da Galileia, eu não entendo que isso foi apenas uma mera casualidade, um fato ocasional no seu ministério. Eu não entendo que isso foi um acontecimento não planejado. Eu, pessoalmente, tenho muita convicção de que Jesus tinha planejado o que vai acontecer nessa travessia do Mar da Galileia. Interessante, meus irmãos, se nós podemos dizer que nós encontramos nesse trecho que lemos paralelos com a vida, saiba disso.
Retiramos muitas lições desse trecho, porque esse trecho que nós lemos, ele tem paralelos com a vida. E se nós entendemos que nós retiramos daí paralelos com a vida, talvez nós gostaríamos de ler esse trecho apenas o início e o fim. Por exemplo, melhor seria a gente ler assim: e tomando o barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. E logo o barco chegou ao seu destino. Ou seja, pularíamos, saltaríamos toda a transição e já iríamos direto para o final da história. Jesus mandou os discípulos irem para o outro lado do mar, os discípulos tomaram o barco e logo depois chegaram do outro lado do mar. É assim que nós gostaríamos que fossem as coisas. É assim que nós gostaríamos que fosse a vida. As coisas acontecendo com simplicidade, as coisas acontecendo com facilidade, com praticidade. É para atravessar o mar? Então vamos atravessar. Entramos dentro do barco, atravessamos o mar e chegamos do outro lado e pronto, e acabou. Sejamos sinceros, meus irmãos, não é assim que nós desejamos que as coisas aconteçam na vida? Sim ou não? Lógico que sim. Mas Jesus mandou os seus discípulos atravessarem o mar. Por quê? Porque entre este entrar no barco e chegar do outro lado, algumas coisas aconteceram. Nesse interim, nesse intervalo, a noite caiu, tudo ficou tenebroso. Eles não enxergavam nada direito. Nesse intervalo, uma grande tempestade se formou, as ondas batiam contra o barco. Nesse intervalo, nos informa Marcos, o evangelista, que os discípulos estavam cansados de tanto remar, estavam exaustos de tanto remar. Neste intervalo, nos diz o Evangelho de João, que os discípulos viram Jesus vindo caminhando sobre as águas e pensaram que era um fantasma, ou seja, ficaram apavorados e começaram a gritar: socorro, é um fantasma. Quantas coisas aconteceram nesse intervalo? Portanto, não foi apenas entrar no barco, começar a travessia, chegar do outro lado e descer no chão seguro. Foi muito mais do que isso. A noite caiu. As coisas ficaram tenebrosas. Os ventos começaram a bater. As ondas começaram a açoitar o barco. Eles ficaram exaustos, não conseguiam remar mais. Os discípulos ficaram apavorados, achando que um fantasma se aproximava. A vida é assim, irmãos. Quantas vezes a gente tem essa sensação de que a noite caiu? Quantas vezes a gente tem essa sensação de que a gente está remando? Já aconteceu isso com você, irmão? Puxa, parece que eu estou remando, lutando para resolver, lutando para solucionar. As águas são muito fortes contra mim e eu estou remando, estou exausto. Quantas vezes nós nos assustamos? Você já se assustou na vida? Não sei se você crê em fantasma. Eu particularmente não creio em fantasma, irmãos. Quem crê em fantasma aqui, diga amém. Glória a Deus, ninguém disse amém. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome. Misericórdia. Mas muitas vezes nós nos assustamos com circunstâncias da vida que nos apavoram. Assim é a vida. E Jesus, nessa travessia turbulenta, queria então ensinar algumas coisas aos seus discípulos, queria ensinar algumas coisas a mim e a você. E eu quero mencionar agora rapidamente por que Jesus permitiu que os discípulos passassem por toda essa turbulência. Em primeiro lugar, porque Jesus queria ensinar aos discípulos e queria ensinar a mim e a você que há uma tempestade terrível lá fora. Há uma tempestade lá fora. Repita comigo, fale. Há uma tempestade lá fora. Mas vamos falar de novo, porque aí quem está
quase dormindo, acorda. Vamos falar todos juntos? Vamos lá? Há uma tempestade lá fora. Irmão, eu quero dizer para você, há uma tempestade e uma tempestade terrível lá fora. Aqueles que me conhecem bem sabem que eu não sou afeito àquela posição cristã evangélica de uma permanente atitude crítica em relação ao mundo. Todos são pecadores, o mundo está em pecado, o mundo é marcado pela presença diabólica. E aí nós olhamos assim com um olhar meio severo, sisudo, quase que arrogante, quase que soberbo para aqueles que não são cristãos, que não são evangélicos como nós, nos tornamos meio que obtusos e as pessoas ficam um pouco assustadas conosco. E me parece que há alguns evangélicos que transmitem esse tipo de perfil, esse tipo de imagem para a sociedade. É o evangélico que é sempre briguento, é o evangélico que é sempre chato, é o evangélico que está sempre recriminando os outros. Eu não gosto disso, não faz parte do meu perfil. Mas, meus irmãos, eu insisto em dizer que mesmo não gostando desse perfil constantemente crítico, eu não tenho como não identificar. As coisas estão feias lá fora, irmãos. Há uma tempestade terrível. O mundo, meus irmãos, no qual nós estamos vivendo, jaz em que, meus irmãos? No maligno. E aí eu vou citar para vocês apenas algumas coisas que me assustam. Eu confesso que às vezes me dão náuseas. Como alguns já ouviram eu falar, já me ouviram dizer, pouco tempo atrás eu lia no jornal A Folha de São Paulo, conceituado por alguns como o principal jornal do país, o maior jornal do país. Matéria de capa, manchete. Está em moda agora falar dos novos modelos de família. E aí eles apresentavam alguns casos de novos modelos familiares. E a matéria em tom elogioso. Estamos numa sociedade cada vez mais flexível, cada vez menos conservadora. Ou seja, não ser conservador é uma boa postura, é ser politicamente correto. E um dos modelos de família que eles apresentaram, eles chamam de os poliafetivos. Que bicho é esse? Eu cliquei para saber do que se trata. Os poliafetivos se trata de um modelo de família, e no caso aquela família entrevistada, uma família com 5 pessoas. Preste atenção, 5 pessoas. Ah, pastor, mas até aí tudo normal, pai, mãe e 3 filhos. Ou então, pastor, não tão normal assim, pai, mãe, 2 filhos e a sogra. Aí a coisa já não está tão normal assim, né, irmão? Mas, na verdade, essa família de poliafetivos, ela é constituída de 2 homens e 3 mulheres. Todos casados com todos. Todos vivendo matrimonialmente, conjugalmente com todos. Sem restrições. E eles reivindicam, é um novo modelo de família. Estão aí reivindicando. Meus irmãos, por mais que eu não queira ser o evangélico chato, birrento, eu tenho que dizer para vocês, há uma tempestade lá fora, as coisas estão feias. Agora, no mês de outubro, eu li uma matéria sobre uma mãe na Argentina. E há algumas coisas que só acontecem na Argentina, né, irmãos? Uma mãe na Argentina que reivindicou, junto à justiça argentina, o direito de mudança de identidade do seu filho. Ela diz, então, que o filho dela é um transgênero, ou seja, nasceu com uma sexualidade masculina,
mas na verdade é uma mulher e ele tem o direito de ter a sua identidade mudada. Já muito estranho para a gente, mas gera náusea saber que esse filho tem 6 anos de idade. E essa mãe, por perceber, segundo a leitura dela, alguns sinais de feminilidade nesse menino, ela então entende que nasceu um menino com um corpo de menino, mas na verdade uma alma feminina. E aí então alguns psicólogos e terapeutas deram um laudo atestando a feminilidade do garoto. E aí então ela obteve o direito de mudar a identidade. Não mais um menino, agora uma menina com 6 anos de idade. E aí eles já têm a caminhada da vida dessa menina, entre aspas, planejada. Daqui a 5, 6 anos, quando o menino começar a entrar na puberdade, ele vai sofrer algumas intervenções químicas, vai tomar alguns remédios para inibirem as manifestações masculinas do seu corpo e vai, ao mesmo tempo, receber algumas intervenções médicas, tomar alguns medicamentos que façam aflorar o seu lado feminino no seu corpo. 6 anos de idade essa criança. Isso é relatado em tom de elogio. Estamos vivendo numa sociedade flexível, sem valores definidos. É uma sociedade líquida, pós-moderna, que não tem absolutamente nada definido, que aliás tem definido sim, o valor máximo que não pode ser contestado é o prazer pessoal. O mais importante é o seu prazer, o mais importante é a sua satisfação, tudo mais é menos importante, tudo mais fica em terceira categoria, em quarta categoria, tudo mais é menor, é minimizado. O mais importante que está no altar da sociedade é o prazer pessoal, o prazer do indivíduo. Meus irmãos, há uma tempestade lá fora. E aí eu fico muito preocupado, porque eu tenho filhas. Com todo respeito, meus irmãos, são as moças mais lindas de São Paulo. Amém. Isso. Mas eu fico muito preocupado, porque eu espero ter netos. Os irmãos digam amém? Opa, espero ter netos. E os filhos de alguns irmãos que são casados recentemente, e os meus possíveis e prováveis netos, vão crescer, saibamos disso, irmãos, vão crescer lidando com tais coisas como se elas fossem normais. Vão crescer lidando com essas coisas e nós não teremos o direito de contestar tais coisas, nós não teremos o direito de dizer não concordamos, não aceitamos. Porque, como disse com muita propriedade o pastor Ricardo Gondim em um dos seus artigos, na verdade, estamos vivendo uma ditadura dos liberais. Eles se autodefinem como liberais, mas não aceitam que nós discordemos deles. Não aceitam que nós digamos, nós não aceitamos o que vocês pensam. E hoje são eles que nos apedrejam. Nós é que somos hoje perseguidos, simplesmente porque pensamos diferente. Volto a dizer, meus irmãos, nós estamos aqui prontos para receber, abraçar e acolher a todos, em nome de Jesus, crendo que o poder de Jesus transforma qualquer pessoa. Amém, igreja? Mas, meus irmãos, eu tenho que dizer a partir desse texto, há uma tempestade terrível, terrível lá fora. E isso me assusta. Mas obviamente que nós aprendemos com Jesus nesse texto, que no meio dessa tempestade, desse turbilhão, no meio desse movimento todo assustador, ondas se levantando,
coisas terríveis se formando ao nosso redor. Glória a Deus, porque Jesus diz: olha, eu quero entrar no barco de vocês e eu quero abençoar o barco de vocês. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. E Jesus vai caminhando sobre as águas em direção aos discípulos. E é isso que Jesus está dizendo para mim, para você, para as nossas famílias hoje. Olha, você não precisa navegar sozinho nesse oceano turbulento. Você não precisa navegar sozinho no meio dessas águas assustadoras. Eu posso entrar no barco da sua vida, eu posso entrar no barco da sua casa, eu posso entrar no barco da sua família e eu posso abençoar a sua vida, eu posso abençoar a sua casa, eu posso abençoar a sua família e eu posso guardar a sua casa de todos esses males. Você crê nisso? Diga amém, irmão. Amém. Foi o que nós proclamamos aqui na hora da celebração da ceia. Há poder no nome de Jesus. Vamos falar juntos de novo, irmãos? Há poder no nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero dizer para vocês que eu não consigo enxergar, mesmo fazendo uma análise mais racional das coisas, eu não consigo enxergar alternativas, caminhos variados, outras possibilidades, para que nós vivamos em segurança no meio dessa tempestade horrível. E aí eu quero dizer para você, não basta ter Jesus caminhando ao lado do seu barco. Interessante que no meio daquela travessia, Jesus foi caminhando ao lado do barco e tentava tomar a dianteira. Preste atenção nisso. Não basta ter Jesus caminhando ao lado do seu barco. É preciso que Jesus entre no seu barco. É preciso que Jesus entre na sua vida. É preciso que Jesus entre na sua casa. É preciso que Jesus tome a dianteira do seu coração. Porque de outro modo você não vai conseguir atravessar esse turbilhão assustador sem ser afetado por essas ondas enlouquecidas. E aí o que significa deixar Jesus entrar no barco? Ah, pastor, significa ser membro de uma igreja. Não necessariamente. Conheço muito membro de igreja que é membro de igreja, mas não tem Jesus dentro do barco. Pastor, significa estar engajado nas atividades da igreja? Não necessariamente. Conheço gente que está muito engajado na vida eclesiástica, mas eu olho para o barco do irmão, meu Deus, onde está Jesus nessa história aí? Conheço muita gente que, apesar de ter função, de estar participando de igreja A, B ou C, tudo que você consegue ver é apenas envolvimento eclesiástico numa igreja, menos a presença de Jesus. Presença de Jesus. Repita isso comigo. Presença de Jesus. Porque é a presença que faz toda a diferença. Então Jesus diz: olha, eu quero entrar no barco de vocês. Porque sem mim vocês não vão conseguir atravessar. Sem mim as ondas vão começar a entrar dentro da casa. Sem mim as ondas vão começar a fazer o seu barco naufragar, a sua vida naufragar. Quero dizer para você, chame Jesus para entrar no seu barco. Isso implica renúncia, isso implica assumir uma nova vida com Jesus. Estou falando, meus irmãos, de coisas assustadoras. Essa semana eu ouvi no programa matinal de rádio, enquanto levava uma das minhas filhas para a universidade, via lá a notícia: Sociedade de Prostitutas de Minas Gerais faz convênio com a Caixa Econômica Federal. Ou seja, o programa poderá ser pago com cartão. Imagina a cena. Depois de o cliente fazer uso do seu produto, a prostituta pergunta: débito ou crédito?
o senhor vai querer parcelar em quantas vezes? CPF na nota? Já imaginou isso? Há ou não há uma tempestade lá fora, irmãos? É ou não é assustador? Quero dizer para você, querido irmão, no meio disso tudo, diga para Jesus: Jesus entra no meu barco, entra na minha casa, Jesus entra na minha família. Jesus guarda a minha casa de todas essas coisas assustadoras que estão acontecendo. Mas eu quero dizer mais para você, e com isso eu vou finalizar. Eu te asseguro, se Jesus estiver presente no barco da sua vida, as promessas dele se cumprirão em você. Eu vou repetir: se Jesus estiver presente no barco da sua vida, as promessas dele se cumprirão em você. Amém, irmãos? Quem é que disse para os discípulos: entrem no barco e sigam para o outro lado? Quem que falou, meus irmãos? Foi Jesus. E aí, meus irmãos, quando a ordem é dada por Jesus, quando a fala procede de Jesus, saibamos disso: o nosso destino final não será o fundo do oceano, jamais. Quando a ordem é dada por Jesus, o nosso destino final é o outro lado, salvaguardados, seguros por aquele que é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Quero convidar você de coração a dizer: Senhor, eu não quero atravessar esse oceano, essas águas turbulentas sozinho. Não quero apenas tê-lo caminhando ao lado da minha embarcação. Jesus, eu quero a tua presença dentro da minha vida, dentro do meu barco, dentro da minha casa. Amém? E aí, querido irmão, quando Jesus entrar no seu barco, e eu já estou encerrando, preste atenção nisso, olha para cá. O grupo de louvor está se preparando, mas eu peço que você esteja atento nisso. Quando Jesus entrar no seu barco, eu seria irresponsável se eu te afirmasse: todas as coisas ficarão tranquilas, você terá muito dinheiro no bolso, as enfermidades passarão. Não estaria sendo honesto com você, muito menos com Deus, estaria sendo incoerente com a Bíblia. Mas eu te afirmo, se Jesus entra no seu barco, todas as tempestades que são provocadas pelo maligno, elas se apartam do seu barco, elas se vão. Porque onde Jesus está, onde a presença de Jesus se manifesta, as forças do inferno não resistem. Convido Jesus: entra no barco da minha vida, entra no barco da minha casa, entra no barco do meu coração. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, que bom é nós sabermos que se Cristo está no nosso barco, as coisas assustadoras que nos rodeiam apenas nos rodearão, mas não nos perturbarão. Jesus, não queremos apenas tê-lo ao lado do nosso barco. Jesus, entra no nosso barco. Amém.